Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Oh, no, oh, no. No puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. No puedo más viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Yeah. Nara, nara. Jardel Lebal no nosso programa, começando bem com esse artista da nossa região. Jardel Lebal já é sucesso, agenda lotada, mas arrumou um tempo para que pudesse vir ao nosso programa, falar um pouco sobre a sua história de vida, a sua carreira, e tem muita novidade chegando por aí. Jardel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz, que prazer receber você aqui, hein, Jardel? Pô, prazer é meu estar aqui, cara. Tô vendo que o Jardel tá em podcast, tá na TV, tá no Spotify, tá um monte de lugar. Ô, Jardel, eu já vou começar fazendo perguntas. Com certeza. Da onde vem Jardel Lebal? É nome mesmo? Então, Jardel é meu nome de batismo, Jardel. Mas Lebal, cara, eu adquiri, acho que eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Foi uma brincadeira. Eu sempre gostei muito de desenho animado e tudo mais. E a gente, em um ano, resolveu ir um grupo de amigos num baile fantasia. E aí, na época do Orkut, a gente colocou como se fosse um subnick o nome e o nome do personagem. E Remu Lebu era o nome do Gambit, do X-Men. Remu Lebu? É. E aí, um amigo, na hora, leu errado. Aí ele leu, e aí, Jardel Lebal? E aí, acabou que todo mundo começou a me chamar de Lebal. Lebal, 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 Lebal. Eu deixei esse nome no Orkut. Quando veio o Facebook, eu continuei colocando Jardel Lebal. E aí, quando eu fui tocar, eu continuei usando o Jardel Lebal, porque já tinha virado algo. Já assim, virou marca, né? E aí eu tentei mudar depois de uns anos, não deu certo, mas eu sou Jardel da Silva Corsino de batismo, mas Jardel Lebal é como todo mundo me conhece. Ô Jardel, e quando a gente ouve falar no seu nome, a primeira coisa que a gente sempre pensa é assim, olha, Jardel é um artista completo, ele já começou a carreira cantando sertanejo, pagode. Da onde vem essa facilidade de fazer um repertório tão diversificado? Mas qual foi o primeiro estilo musical que você cantou? Eu comecei na igreja, né? Lá em Levi, bem pequenininho, cantava com as crianças. Depois comecei a fazer coroação, fui salmista por muitos e muitos anos, participei de vários ministérios depois na adolescência. Então, na igreja, uma coisa que eu comecei a praticar era cantar nos tons femininos. Nos tons femininos? Os tons femininos. Eu sempre tive uma voz mais, vamos botar assim, as pregas vocais mais finas. Tá. Né? Eu nunca tive voz grossa, nem quando criança, nem depois que eu fiquei mais velho. Mais agudo. Então, eu tinha mais facilidade de acompanhar os tons das mulheres. No momento da fase da puberdade, da adolescência, minha voz começou a ganhar um peso maior e eu começo a conseguir chegar em tons mais graves. Né? Não é uma facilidade que eu tenho, mas hoje em dia eu consigo muito mais. Então, essa variedade de, primeiro, migrar para vozes foi a primeira coisa que eu comecei a brincar. Eu ia cantar uma música da Ana Carolina, automaticamente a minha voz ia para um lado um pouco mais parecido. Eu ia cantar uma música da Cássia Eller, aí o timbre estava na minha cabeça, eu ia. E aí depois eu comecei com os cantores também, com Renato Russo, e aí foi. Aí eu comecei a cantar rock internacional, sabia nada de inglês. Rock internacional? Rock internacional. Sem saber inglês, era tudo em embromation. E aí eu comecei a pegar o gosto dos cantores, fazer aquele drive, né, aquela roquidão e tudo mais. E quando eu começo a me profissionalizar, tem um cara que é o Pedro da Geladeira, lá de Levi. Conheço, Pedro da Geladeira. Né? Foi um grande incentivador, pai do Lini, que foi meu parceiro por anos. Ele foi um cara que ele incentivava a gente. Pô, coloca um pagode, toca um Raça Negra, o povo gosta.
toca um Vitor e Léo, toca um Zezé de Camargo e Luciano. E aí a gente começou a tentar. Não ficava bom na época porque a gente era menino. Mas o público gostava, porque eu acho que melhor do que a apresentação que você faz é o repertório que você entrega. Uhum. E aí a gente começou a flertar com o sertanejo, com o pagode da época, e fomos nos permitindo. Isso é ano de... Cara, eu acho que 2007, talvez, 2008, bem molecão mesmo. Aí você, ainda ali fazendo aquele pop rock internacional. A gente tinha uma bandinha da escola que a gente começou dublando Guns N' Roses. Guns? Pra você ter noção. E eu fui o Slash. E aí a gente começa dublando, depois a gente fala assim, não, a gente queria tocar de verdade. Isso aconteceu numa gincana da escola. E aí depois daquilo ali a vontade ficou. Eu já tocava violão, já cantava na igreja. Sim. E então os meninos começaram a fazer aula, um de contrabaixo, outro de bateria. Alguns ficaram e outros desertaram. Uhum. Mas eu e Lineker continuamos. Aí a gente começou a fazer barzinho. E aí a gente começou a mesclar dessa forma, no barzinho. A banda de rock era paralela, a gente tocava uma coisinha ou outra na escola. Tinha sempre um dia da semana que a gente tinha uma professora, que era a Michelle, ela incentivava a gente a fazer um dia da semana ali alguma coisa. Ou era apresentação de dança, que tinha os meninos que dançavam as meninas, ou era a bandinha tocando uns 10, 15 minutos, e a gente levava a parafernália toda pra escola, às vezes pra tocar 5 músicas, cara. Era o ápice. Já assim. Era um amor, já pela era um arte, amor, pela música. Já era um amor. Ali, aí eu tô falando de 16 anos até uns 18. Era um flerte, assim. E nessa época, teve um cara que começou a arranjar shows pra gente, pros meninos. E esses meninos de 16, 17, 18 anos começaram a querer virar uma banda baile. Ah, tá. Em 2009, cara, a gente fez uma abertura, assim, sensacional. Eu tenho até um trechinho no meu Instagram da gente abrindo um show na Exposição de Levi. Quase 20 mil pessoas, cara. A gente abriu o show do Nando Reis. Aquilo ali foi mágico pra gente. Que legal. A gente tinha metal na banda, tinha tecladista, baixo. Era uma banda completa mesmo, sabe? Então, nessa época ali, foi uma escola que a gente brincava praticamente de fazer música, mas ali, dos 16 pra frente, a gente começou a agir como profissional. E aí a gente começa a flertar com todos os estilos. A gente tocava nos 80, sertanejo, pagode mais ou menos no show. Então, e aí, essa é uma parte da história que eu quero saber também. Nesse tempo, nesse período de 2000, né, 2000 até 2007, teve músicas que foram, assim, chiclete, estourou muito. Uhum. Qual foi a música que mais marcou, na sua opinião, já no início dessa trajetória musical de vocês? Cara, então, na época, eu não lembro, assim, o que tocava, o que era sucesso realmente. Porque quando a gente começa a tocar, a gente já tinha muitas bandas que vinham, o pop rock dominava a cena. Tava dominando, né? Era o Jota Quest, era o LS Jack, era o Skank, era assim, o Rapa, Charlie Brown. Tinha uma gama. E aí, nessa mesma época ali, em 2007, veio aquela onda do emo. Uhum. Aí veio o NX0, Fresno, tinha a Pitty também que tava chegando na época. Muita música boa que passou, né? Então tinha muita coisa que a gente tocava, mas uma música que uma música no repertório era Detonautas, que surgiu na época também. Canta até hoje você? Até hoje eu toco nos shows. Pitty, até hoje, Charlie Brown, muita música daquela época. Vamos ouvir Charlie Brown? Vamos? Isso é Jardel Lebal, um amigo da nossa cidade, um talento de Três Rios. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que o Jardel foi fazer na TV. Daqui a pouquinho você vai saber sobre isso, porque agora eu quero explorar bastante esse lado desse rapaz aqui, porque, olha, primeiro que é um amigo e segundo que é super talentoso. E a gente tem que fazer isso, valorizar os artistas da nossa região. Jardel Lebal, ao vivo no nosso programa. Vambora. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção
coração. Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. Olha, quando a gente escuta o Jardel, é incrível porque o Jardel, ele tem uma sensibilidade com a voz, cara, que eu vou te falar do fundo do coração, Jardel, tá pronto para ganhar o Brasil, cara. Obrigado, meu amigo. Porque a gente vê realmente um talento da nossa região com esse profissionalismo tão grande que a gente ouve. Eu vou te falar o que aconteceu. Teve uma vez que eu estava com meu filho, isso tem muito tempo, e a gente estava andando de bicicleta na Beira-Rio. E aí, ele ouviu você cantando Sorriso Maroto. Olha. Já era no Container. E aí ele ouviu, ele falou, pô, pai, olha que CD bacana, tal. Aí quando ele passou, o Jardel tava ao vivo. Caramba. Aí ele falou, então, um bom tempo isso. Aí ele falou, caramba, pai, é a mesma coisa. Então você vê como que essa questão do preparo vocal, Sim. da colocação, faz diferença, né, Jardel? Sim. Esse preparo ele é fundamental para o artista. Com certeza. Quando eu comecei, né, igual a gente estava falando, a gente ia muito pelo talento. Uhum. Aquilo que você ouvia, memorizava e tentava reproduzir da melhor forma possível, né? Quando a gente inicia, a gente é assim, aquele cara sabe cantar. Todo mundo pode aprender a cantar se estudar. Hoje, com o estudo que eu tenho, eu entendo dessa forma. Mas naquela época era assim, afinado canta, não é afinado não canta. E depois de um tempo que você começa a se aprofundar, a se aprimorar, cantar todo dia, se exercitar todo dia, né? Como eu costumo dizer que os cantores e os músicos, eles são atletas de alta performance. Se você não praticar todos os dias, né, você atrofia, você perde o preparo. Uhum. E é isso que muitas das vezes acontece com grandes cantores, depois eu posso te citar alguns exemplos, que perderam essa questão da prática, talvez por terem relaxado ou chegado num status que não tem mais aquela cobrança, e isso implicou muito na performance deles do dia a dia, né, e levou eles de ladeira abaixo. Eu sou um cara que eu sempre busquei e lutei muito para ter minhas coisas. Foi com muita dificuldade, cara. Meu primeiro violão, eu lembro que foi um violão de um tio de um amigo, e era um tonante, que ele parecia um berimbau, cara. O braço do violão era aqui, a corda era assim, ó. Quando eu comecei a aprender, e eu paguei na época, meu pai me deu R$60 para comprar o violão. Depois eu consegui um violão elétrico por R$300 também usado. E esse violão que eu estou usando aqui hoje, tem mais ou menos 15 anos que eu tenho ele. E foi o primeiro violão que eu consegui pagar, e eu uso ele até hoje. Então, assim, tem certas coisas que a gente passa na nossa vida que as pessoas que veem a gente tocando, cantando, elas não sabem, não imaginam. A gente tenta se apresentar da melhor forma e tudo mais. Então, assim, todo o preparo, toda a dedicação que a pessoa faz no dia a dia, ela vai resultar, né? Seja na apresentação, seja numa resposta de uma pergunta que você vai dar, ou quando você chega no estúdio. Eu, hoje em dia, gravo muito jingle político, a gente já chegou a fazer alguns trabalhos juntos, né? E muitos amigos me chamam para gravar pela rapidez e pela facilidade que eu tenho em migrar de voz para voz ou de estilo, igual a gente estava falando aqui. Mas por quê? Enquanto eu tinha tempo, né, ali na adolescência, eu tava com a cara afundada no que eu queria, treinando, que era né? a música. A minha mãe, ontem eu tava conversando com ela, eu falei, mãe, você lembra de quando você falava assim, vamos almoçar? E eu com o violão na mão, pegava o prato, sentava para almoçar com o violão ali. Ela falava, larga o violão. Eu falava, não, mas se eu largar, eu vou perder o raciocínio aqui agora. E era assim com composição, era assim com várias coisas. Se eu te der o violão na sua mão agora, você sabe tocar alguma coisa? Não. Se eu der o violão na mão da pessoa e a pessoa fizer uma nota, eu paro assim um pouco, eu consigo identificar a nota. Olha que incrível. Porque eu treinava no quarto escuro. Então, às vezes, quando eu preciso decorar uma letra, uma música,
Eu não pego a letra só e decoro ali mais ou menos escutando. Eu vou frase por frase, voltinha por voltinha, porque cada memória muscular que a gente faz leva a gente a ter uma exatidão melhor. Então a afinação, não adianta você pegar a música aqui e vou ouvir a... O cara que está treinado, ou a música que você já está cantando há muito tempo, ela vai sair. Mas uma primeira música, se você decora ela mais ou menos, ela fica mais ou menos pro resto da sua vida, cara. E aí, ô Jardel, é tão importante você falar isso aqui, porque tem pessoas talvez que têm esse desejo, né, de entrar dentro do segmento musical, mas também falta, de repente, aquela pessoa para falar isso que você está dizendo aí, olha, tem que treinar, é bom que treine todo dia, tem que buscar o preparo, porque o mercado ele continua sendo muito exigente, né? Exigente, demais, demais. A gente tem a gente estava conversando no off aqui, a gente tem uma facilidade hoje de chegar, mas manter ou subir degraus vai depender daquela peneira mais fina, né? Eu costumo brincar de que tem horas na vida que a gente separou os homens dos meninos. E é nessa daí. Às vezes o cara não está preparado, às vezes o cara não está entendido do assunto. Imagina eu hoje, Jardel Lebal, conhecido na região, não sei o que, tal. Aí surge um convite para mim participar de um grande festival. Aí o cara vai entrar em contato comigo e vai falar assim, qual que é o seu rider técnico? O que você precisa para você cantar, se apresentar? Manda para mim. Você não sabe. Você tem que ter uma equipe. Aí você já tem um custo maior. Sim. Então, desde o preparo físico até o preparo profissional ali de você estar sabendo, hoje em dia o artista precisa, cara. Ô Jardel, o cenário musical ele vem passando por mudanças constantes, né? Eu já entrevistei alguns amigos aqui que a gente estava conversando sobre o seguinte... o cenário musical funcionava da seguinte maneira. O artista pegava, lançava uma música e ela ficava na parada entre 3 a 6 meses e, em alguns momentos, 1 ano. Isso muda, o tempo vai passando, tudo vai mudando. Chega agora esse período em que todo mundo está no 2+, que é tudo muito rápido e tal. Você, como artista, qual a análise que você faz para esse cenário musical que está exigindo tanto de vocês? Até na questão do tempo da música, que não pode ser uma música muito grande também. A arte, hoje em dia, ela está muito interligada ao entretenimento rápido, como você está falando, né? Então, eu acho que tudo, não é só a música. A arte, ela virou coisa plástica, descartável. Entendeu? Antigamente, as pessoas... elas iam nos museus, né? Elas iam em óperas, em teatros, e sem saber o que ia tocar, elas ficavam lá apreciando. Você pega antigamente, né? Elas apreciavam aquilo ali. É aquela arte, aquela coisa. Depois de um tempo, as pessoas começaram... o artista, vamos botar assim, sertanejo, ou o cantor de pagode, o cantor pop, 1 ano... era o prazo que você tinha para fazer um outro álbum e apresentar. As gravadoras exigiam. Todo ano tinha que ter um álbum. Eu até estava vendo uma entrevista de uns rapazes, vi do Zezé de Camargo, vi do Marcos e Belucci, e vamos botar aí, 15 anos atrás ainda era assim. Todo ano você tinha que lançar um álbum. Todo ano. Incrível isso, e né, aí, cara? Como que era? Começou a vir o EP. De 6 em 6 meses, 4 musiquinhas. Mas aí, antes do EP, tem um detalhe também, foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente vem a questão do LP. Você lembra do LP? Sim. Não cheguei a consumir, né? Porque era da época um pouco mais... Eu já cheguei na época chamando do CD. De velho, né, já? Não, eu não podia poder aquisitivo. Mas aqui, eu lembro... Então, vou te falar. O LP é o seguinte, agora você falando isso, eu imagino a luta que era dos artistas, cara, para fazer um LP, porque aí tinha a questão do LP. Aí... E não era barato. Não era barato. E aí, imagina vindo a tecnologia e chegando do jeito que você também está falando, porque aí migra também para o CD. Antes do EP teve o CD. Ou seja, também tinha isso, né? Porque o LP eu acho que não tinha essa velocidade o artista talvez não tinha essa necessidade de lançar uma música, uma outra... Ai, me fugiu agora. Não é material, mas é um outro LP tão cedo. Isso. Né? Ele demorava um pouco mais. Exatamente. Né? Vamos botar aí que o cara, ele é do Nordeste. Tá.
Aí ele fazia um álbum, né, um CD. Aham. Ele trabalhava uma música, mas as pessoas só conheciam as outras músicas depois que ele rodou o Brasil, que a Tem gravadora isso, levava ele pra fazer os shows, e a pessoa às vezes abria o show com uma música, Uhum. fechava o show com a mesma música. O resto ali às vezes era até cover, que eles tocavam das outras duplas. Uhum. Eu cheguei a assistir um show, eu devia ter mais ou menos uns 6 anos de idade, eu não esqueço desse show. Na Exposição de Levi, que era ali no mesmo lugar que ainda é, só que eu acho que era, eu não lembro se tinha pouco tempo que tinha emancipado, se eu não me engano, na época era o Zé Boneco, Zé Boneco. que era o prefeito da Uhum. cidade. E aí veio o Zezé de Camargo e Luciano. Esse show foi histórico, hein? Cara, você lembra desse show? Esse show foi histórico. Parou a região na época. Né? Parou. Zezé de Camargo e Luciano estourado ali. Só que eles, dessa época, eles já eram tão consagrados que todas as músicas que eles tocaram já eram sucesso. Os caras conseguiram estourar um LP inteiro. E na época, acho que eram 20 músicas. 20 e poucas músicas. Eu tinha um lado A e tinha um lado B, né? Ainda virava, ó, acho que era 11 de um lado e 10 do outro, ou 11 e 12 de um lado. Era alguma coisa assim. Eles estouravam tudo. Então, eles iam trabalhando nas rádios uma a uma. Sim. Hoje em dia, por causa do investimento, é assim, é mais fácil de você postar, é mais fácil de você gravar, mas com qualidade, com selo é mais caro. Porque antigamente a gravadora falava assim, ó, você é bom, vem, e eu vou custear. O artista não gastava, ele pagava de acordo com o show que ele vendia. Então você perdia de vista o que a gravadora que bancava. Bancava tudo. Hoje em dia, pra você chegar numa gravadora, se você não tiver nada gravado, você é um artista qualquer, cara. Mas precisa hoje de gravadora, na sua opinião? A grande massa só recebe um conteúdo assim maçante se você tiver uma grande produtora, cara. Artista independente, ele fica nichado ainda. Pra Nem mim, se tiver uma grana? pô, cara, aí é muita grana que tem que ter. Porque tem gente que oferece 1, 2 milhões, faz nada, nem cócega. Tem muito artista que morre na praia, cara. É? Muito artista. Pra você ver, o Nova Era, eu posso estar falando números errados, mas eles gravaram um álbum maravilhoso, com a Muito produção bom, do hein? Biravaí. Lembro. Eles investiram, na época, só no CD, mais ou menos 60 mil reais, cara. Foi 2000? Não, Acho que foi início de 2000, não foi? 2013, 14, alguma coisa assim. Não foi tão no início do ano, não. Foi aquele que tinha o sucesso que foi Enquanto a Dor, que era do Gustavo Cunha. Foi o último CD deles. Que tem o Deixa o Amor Fluir? Ah, não, esse é Esse mais anterior. antigo. É, esse é mais antigo. O último, aonde eles chegavam, eles abriram. Enquanto a dor se dilancia. Aquele CD foi muito investimento que eles fizeram. Eles fizeram muito show com aquilo ali. E naquela época, tava uma onda assim de sabe, estourar grupos de pagode da região e tal. Tanto que na mesma época o Gustavo mandou uma música, o Pichote, se eu não me engano, gravou uma música dele. E eles não foram. Porque às vezes você tem um trabalho lindo, 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 lindo. Mas se você trabalhar só na sua região, cara, se você não tiver um cara que te pega daqui. Aonde que o pagode é forte hoje? Rio de Janeiro, Fortaleza, aqueles lados lá. Belo Horizonte está muito forte. E em Goiás entrou, né? Veio descendo com Menos é Mais, essa galera toda que veio de lá. Houve um investimento muito alto dessa galera do agro também, em cima desses outros nichos. Então, hoje, falando de hoje, 1 milhão não faz artista. 2 milhões não faz artista. E a gente tá falando de muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. A gente tá falando de muito dinheiro. 1 milhão, você é milionário, pô. Bota na sua conta, deixa render. Então, mas aí, olha que interessante. 1 milhão hoje ele não faz... 2 milhões ele não faz o artista hoje. Mas e se esses 2 milhões fossem talvez, no início de 2000, dentro do segmento certo? Você acha que talvez seria mais fácil de acontecer? Devido ao momento? Lá para 2000, como tudo era mais 2 milhões, deserto, vamos botar assim, se você fizesse um grande investimento, talvez você fosse chamado para TV. Exato. Isso aí. Entendeu? Mas hoje, para você entrar na TV, se você não pagar o jabá, você não vai. As grandes rádios, né, que são as metropolitanas aí, elas estão nas mãos de grandes produtores. Então toca os artistas deles. Os grandes produtores, por exemplo, igual hoje em dia a gente tem o Dudu Borges, que é um grande produtor de sertanejo, hoje em dia ele produz pagode também.
Ele falou que ele não aceita mais proposta para produzir ninguém. Você pode querer pagar... Não aceita? Não aceita. Ele é sócio dos artistas que ele produz. Ele pega, vamos supor, menos é mais. Não, vou ser sócio. Quanto que eu tenho que investir? 5 milhões. Pum, eu boto 5 milhões deles. Virou 10 milhões. Aí é sucesso nacional. Aí o cara grava um álbum de 10 músicas, ele vai trabalhando uma por uma. Ele tem o contato da rádio, ele tem toda uma equipe por trás dos streams, ele tem o contato com a TV. Faz o artista acontecer. Se você pegar no Instagram dele, ir lá e ver os artistas que ele trabalha, todos eles estão nas paradas. Aí ele pegou a número 1 do Brasil, do sertanejo, que é a Simone Mendes hoje, colocou com o Menos é Mais, que é o grupo número 1 de pagode do Brasil. Pronto. Estourou. O cara tá tocando tanto no sertanejo quanto no pagode. Então hoje a indústria, se você não tiver uma grande produtora, não vou nem dizer uma gravadora, porque as gravadoras faliram aí, mas um grande produtor, uma grande produtora, é muito difícil você chegar. Você vai ficar gastando dinheiro ali se você não for pro polo. O artista sertanejo, se ele não for para as grandes capitais, se ele não for fazer um pezinho de meia lá em Goiânia, eu acho que hoje em dia você ter conhecimento, você ser conhecido, te leva a mais lugares do que se você investir uma grana alta. Então, a produção já falou aqui para eu te pedir uma música, mas antes disso eu quero te falar uma coisa. Aí tem essa questão do artista estourar a nível nacional. Sim. Ok. Mas aí a gente vai falar sobre a sua carreira agora. Sim. Né? Você conseguiu ter uma visibilidade muito legal, porque hoje você, além de dominar o cenário regional, você também já apareceu em TVs a qual te deram também uma visibilidade muito bacana. Eu quero que você responda, depois de uma música que você vai tocar, que você vai escolher a música, como você conseguiu furar essa bolha. Beleza. Depois disso. Depois dessa música que você vai cantar agora, que eu não sei qual é, hein? Atenção, hein? É Jardel Lebal ao vivo aqui com a gente na Super Cabo Canal 17, do nosso amigo Alex e Carol. Também no nosso Instagram, no YouTube, Facebook. Jardel Lebal é sucesso, canta! Tudo junto, no meu caso, rolou de uma vez só. De repente, o que era já não era mais. Mudou tudo no amor, outra cara, outra forma de ver e sentir. O que antes eu não entendia, agora é ouro pra mim. A cabeça mudou, outra cara, e eu tô fora e não vou mais sair. O que eu não precisava, agora preciso. Amor é assim. Lindo, tô que nem criança, tô de alma limpa. E com você por perto, sou mais forte ainda. E hoje eu quero luz do sol e uma e nova, redobrada força, eu tô feliz da vida. Sobre o seu domínio, vou mais longe ainda, e não tem nada fora de lugar. Jardel Lebal aqui no Bate-Papo com Ramalho. Jardel, como foi? Como que você conseguiu furar a bolha para conquistar a região e também chegar nas TVs? Como que aconteceu? Então, cara, eu tive muita gente assim que foi boa pra mim, né? Muita gente que me indica, muita sorte também, que minha sorte vem atrelada à fé, né? Deus é minha sorte. Eu boto assim, eu agradeço muito tudo que eu vivi até aqui. Tive bastante dificuldade, mas não tive histórias tristes, assim, né? Na música, graças a Deus, eu sempre fui muito abençoado, passo a passo que eu fui dando. No lance de 2023, cara, foi um caminho que eu vim percorrendo até chegar, né? Eu, desde 2010, eu me inscrevo pro The Voice.
Eu acho que é Tá. 2010, mais ou menos. E nunca consegui. Porque ou às vezes eu não conseguia terminar a inscrição, ou às vezes não conseguia terminar de gravar o vídeo. Sempre dava uma zebrinha e eu não ia. Aí as pessoas pediam. E aí em 2015, não vou lembrar direito o ano agora, teve um concurso do Canal 5, que foi minha primeira experiência de TV, de participar de um concurso de TV. Certo. Eu ganhei esse concurso, inclusive com essa música que eu acabei de tocar. É uma música que a Milena gravou uns anos atrás, de autoria do Peninha. E é uma música que me acompanha desde os primeiros repertórios de barzinho. E aí, cara, em 2022, eu conheci uma pessoa que é muito importante, assim, nessa trajetória de eu ter ido pro Brilhantes, da TV Rio Sul, né? Que foi a Marcele, mãe do João Arthur Brum. Ela me conheceu, né, gostou do meu trabalho, perguntou se eu podia me ajudar, se, né, poderia me ajudar de alguma forma, se eu ajudava o filho dela também. Então o João Arthur começou a fazer aula comigo, a gente começou a trocar figurinhas, e ela, eu já tenho um tempo que eu não assisto muita TV, né, muito por conta das minhas aulas e tal, então eu assisto uma série, um filme, alguma coisa assim. Eu não sabia que estava acontecendo esse concurso na TV Rio Sul. Uhum. E ela me mandou, olha, vai ter um concurso assim, assim, assado na TV Rio Sul, chama Brilhantes. Esse é o link, se inscreve. Vai que rola. Aí eu fui indo de Três Rios para Levi, após uma aula que eu dei, fui e fiz a minha inscrição no ônibus. Porque até para tocar, muitas das vezes eu vinha de ônibus e voltava, às vezes no dia seguinte, quando tinha o primeiro ônibus. Puxa vida. Essa é uma história que se não der para contar hoje aqui, a gente faz um outro programa e conta. Mas eu no ônibus ali, após uma aula, fiz a minha inscrição e falei, olha, eu fiz, obrigado, tal. Beleza. Cara, eu tinha um show no dia que eu tinha que estar lá. Eu recebi a mensagem, você passou, você foi escolhido, não sei o quê, vimos o seu vídeo, gostamos, tem que estar aqui no dia X. Eu falei, poxa vida, eu tinha um casamento pra fazer, cara. Não consegui ir pro Cine de Abril, 9 de abril, lá em Volta Redonda, que foi a primeira seletiva. Aí eles falaram, então a gente agradece o seu contato e tal. Eu falei, deixa pra uma próxima, né? Só que eu acho que teve uma peneira e eles resolveram fazer uma repescagem. 2 semanas se passaram e eu recebi mais uma mensagem. Olha, você está tendo uma nova oportunidade. No dia tal, assim, que eu lembro que foi mais ou menos em maio, vamos estar fazendo uma nova seletiva. Se você puder, venha. Cara, era pra eu estar lá, tipo assim, vamos supor, dia 4. E eu aí? tinha um aniversário pra ir pra Volta Redonda no dia 5. Então casou. Eu fui fruto da repescagem que eles fizeram. Eu fiquei todo feliz, cara. Eu falei, nossa senhora, é Deus pra caramba que tá agindo, cara. Eu nunca acreditei, vou te ser sincero, assim, eu nunca acreditei em artistas que ganham programas, porque a gente sabe que na maioria das vezes os artistas nem vão pra frente. Mas eu me oportunizei participar, cara, porque eu queria ver como que era, né? Tinha curiosidade de estar conhecendo outras pessoas e tudo mais. Aí eu fui, cara. Foi com um ar duvidoso, né? Fui, cara, cheguei lá. Aqui em off, mas eu sei que todo mundo vai ver, mas é o cara só nego doido. Rapaz, era cada maluquinho que aparecia. Uns caras cantando nas alturas. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Muita gente jovem que já participa desses concursos com sangue nos olhos. Todo mundo com muita vontade. Eu fiquei quietinho, cara. Mas falei, sem preparo vocal? Sem preparo técnico, na sua opinião? Pra fazer algumas loucuras? Muita gente iniciante, assim. Mas assim, pessoa... Vai embora. Eu digo assim, gente doida... Porque é muita vontade, bota muito querer, as pessoas andando, cantando, fazendo... E eu já tinha participado de uma seleção do Ídolos, também há uns anos atrás, e eu caí nessa de ficar cantando o tempo inteiro. Na hora da audição, a voz estava super cansada, a gente estava com cara de cansado. E nisso eu lembrei muito disso, eu falei assim, eu não vou cair nesse conto do vigário, porque até dava vontade de você pegar um violão, sair cantando, e a câmera toda hora fazendo take... E eu falei, nessa eu não vou cair não, eu vou ficar no meu cantinho aqui. Fui muito bem recebido lá na TV, assim, eles tiveram um tratamento maravilhoso. Não vou te falar que estava acostumado, porque uma coisa é você gravar clipe, gravar
uma entrevista aqui com um amigo, outra coisa é você estar na frente de pessoas que já fazem TV, que estão te avaliando ali, né? O concurso que eu tinha participado do Canal 5, ele era voto popular no Facebook, então eu tinha uma gama, eu tinha 2 Facebooks com 10 mil amigos, o pessoal votou tudo em mim e eu ganhei, né? Não só pelo meu talento, mas pelo o tanto de seguidor que eu tinha. E ali não, cara, ali eu tava na cova dos leões, cara, porque é a região toda te assistindo, né? E eu não conhecia quase ninguém. Porém, no segundo dia que eu fui para as audições, tinham mais 2 aqui de Três Rios, que era a Vitória Estrada, filha do Renatinho, Sim. e o Nicolas, que também estava lá. Na primeira audição eu não encontrei eles, então eu fiquei sozinho, cara, assim, eu não consegui fazer muita amizade porque parecia que o pessoal já se conhecia. Enfim, passou essa parte da seletiva, eu não acreditando ainda, né, nas questões do programa, que eu achava que era tudo cartinha marcada e tal, fui passando, fui gostando, cheguei ao top 10 de 500 e tantas, né, pessoas que se inscreveram e participaram. Eu cheguei praticamente na final, né? Eu cheguei a assistir a final e tal, mas não cheguei a participar do top 5, que foi ali a finalíssima. Eu sabia que até onde eu fui era o meu start final ali, porque muitas pessoas boas, que eu achava até que eram melhores que eu, ficaram no top 20, no top 45. E aí eu falei assim, caraca, velho, será que eu ainda passo para a próxima? Eu ficava sempre assim, será que eu ainda vou passar para a próxima? Será? Porque muita gente boa. Mas depois que acabou o programa, eu entendi que o intuito ali não era escolher o melhor cantor. O projeto era você pegar uma pessoa desde o chuveiro, cantor de chuveiro, e transformar numa pedra preciosa. Entendeu? Eu fui o cantor com mais experiência que chegou mais longe. Então eu me senti muito grato, sabe? Foi uma experiência muito bacana. Eu tenho contato com a TV até hoje. Eu fiz muitas amizades lá pro lado de lá, sabe? Quando eu chego para fazer uma participação lá em Volta Redonda, as pessoas lembram. Pô, eu te assisti. Aqui em Três as pessoas falam comigo, nossa, eu te assisti e tal. Então, assim, eu tinha feito TV regional e tal, né? Algumas coisas, já tinha dado uma entrevista há um tempo atrás, mas participar desse processo de grava no estúdio, gravando, e aí às vezes você tem que repetir ou não pode errar, foi uma parada bem maluca, mas assim, foi um misto de sensações, porque a gente ficou no ar de maio até novembro, cara. Foi quase um ano que a gente ficou ali. E aí, dentro desse momento, como artista, qual a dica que você dá para pessoas que de repente estão lutando por esse reconhecimento? Só que tem aquilo também, né, Jardel? Às vezes a pessoa acha que vai ser rápido, que você chegou rápido. Sim. O que você fala para essa galera que hoje está querendo entrar na música, mas está querendo seu reconhecimento rápido? Assim, não, eu preciso estourar rápido. E aí? Então, esse ano eu completei 18 anos de música na noite, né? Eu comecei com 9 anos, tenho 35, mas de noite, assim, de tocar profissionalmente, foram 18 anos. Então, o que eu tenho para dizer é que não pode ter pressa. Porque muitas das vezes, quando você vai para esse tipo de oportunidade, se você não estiver preparado para colher os frutos, aproveitar para fazer a sua divulgação, cara, eu consegui, vou ser sincero assim, eu aumentei meu cachê em 60% do valor. Tá? Eu saí de X, vamos botar assim, hoje em dia, antigamente eu cobrava 450, hoje eu consigo cobrar R$1.200, R$1.500, só eu, em determinados eventos, tá? Se você não estiver preparado, aquilo vai te frustrar. E muitas das vezes o que acontece é a frustração, porque às vezes o artista é bem reconhecido perto de casa, né? Não ganhar aquele programa para mim não significou nada. Para mim foi só mais uma parte, é um degrau que eu subi. Mas o preparo emocional também, né? Então, mas você tem que estar preparado para você saber que às vezes o programa não é o teu perfil. Entendi. Você tem que aproveitar. Eu tenho vídeo no Globoplay, então isso está somando ali no meu currículo, né? Você fala, pô, o cara já participou de um programa da TV Rio Sul, tá no Globoplay, etc, etc. Isso tudo é uma gama que você tem que aproveitar para frente. Agora, se você não está preparado, você não consegue aproveitar isso. Tudo vai pro release, né? Tudo vai pro release. Vamos ouvir uma música? Pode ser? Que o meu amigo Alex Lobo tá aqui. Obrigado pelo carinho. É um amigo aqui do Canal 17.
E você tá falando aqui, cara, eu vou falar aqui já pro canal 17. Alex, acho que vale a pena uma reunião, hein? Acho que vale a pena, porque eu tive uma ideia aqui, cara, e depois de um off a gente vai conversar. Vamos sim, com certeza. E acho que pode rolar. Eu vou o seguinte, vou te pedir, vou fazer um pedido para você agora aqui. Eu queria ouvir 3 músicas que não podem faltar no seu show, Jardel. Beleza. Tá? Então, olha só, eu tenho andado por todos os estilos e tudo mais. No sertanejo, o povo pede muito modão. Tá. Né? Igual eu comentei contigo aqui em off. O pessoal quer ouvir Boate Azul logo de início. Uhum. O pessoal já chega pedindo Boate Azul. Então, vou fazer um pedacinho da Boate Azul pra galera vamos fechar saber. A câmera nele aqui agora para você cantar os 3 sucessos que não podem faltar no show do Jardel Lebal. Vambora. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vincular a dor desse mal de amor na Boate Azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da Boate Azul. E mais uma música que nunca pode faltar, que virou o hino nacional do sertanejo, é Evidências, cara. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco, louco, louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida
pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Mais uma muito pedida também, cara, é Simone Mendes, Erro Gostoso. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui e me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Jardel Lebal ao vivo no nosso programa. Jardel, toma uma água. Toma uma água. Opa. Porque engatou 3 aí. E é isso, sabe? A gente tem um prazer grande de estar recebendo aqui o Jardel, esse artista completo. Você que está acompanhando o programa, talvez você queira fazer um casamento, um aniversário, um encontro da empresa. Né? Isso aí. E, de repente, tem secretários de cultura da nossa região acompanhando também. Opa. Isso é importante, valorizar o artista aí, Jardel Lebal. Ô, Jardel, hoje, a gente sabe que, como nós já estamos falando aqui, o cenário está mudando, mas se tem uma coisa que as pessoas também estão tendo, é uma exigência no quesito de música boa. Talvez em alguns momentos passam algumas que não são. Mas eu não sei se você vai concordar, mas o filtro está cada vez mais apertado, né? Porque o artista hoje que não canta uma música que colhe na cabeça da pessoa, do telespectador, do ouvinte, ele talvez é um artista de uma música só, né? O que você acha sobre isso? Então, antigamente os artistas eles escreviam muito, né? Hoje em dia já montaram um escritório só de compositores para vender as músicas. Ah, tem isso? E tem uma galera que eles fazem até acampamento de composição, Fabiano. Você acredita, cara? Acampamento? Acampamento. Eles ficam imersos uma semana. E aí tem sempre um mentor ou 2, e aí vai uma galera para compor, né? Uhum. E se você pegar de alguns anos para cá, antigamente era 3 compositores, 2 compositores, porque entrava o artista que compunha, o produtor, às vezes corrigia alguma coisa ali, mudava um negocinho, então ele entrava na composição, às vezes um arranjador tava ali, botou o arranjo, não sei o quê, inventou isso, inventou aquilo, entrava como compositor ali também. Então eram 3, 4. Hoje em dia tem algumas canções do pagode, do sertanejo, que você vê 10 nomes, cara. Então, como a peneira tá ficando, o sarrafo tá ficando mais alto, vamos botar assim, o nível de exigência, às vezes, para você estourar uma música, tá tão alto, né, e tão complicado, porque assim, igual esse P do Pecado que a galera tá pedindo muito também, né? Essa música é uma música que ela fala de um cotidiano ali. Mas às vezes um cara sozinho, ele não viveu, ele não escreve aquilo. Entendeu? Tem isso, hein? Tem isso. Eu não vivi aquilo, eu não consigo escrever, não consigo ter tanta ideia. Mas às vezes, igual a história que eu te contei aqui off do cara que, né, eu peguei um táxi pra chegar aqui, o cara falou que me conhecia e tal, não sei o quê, trocou uma ideia comigo.
Às vezes o cara, rapaz, tem um amigo meu que ele passou uma situação assim, assado. Aí o cara já pega o violão, E dedilha. uma ligação fria. Aí o outro já vira com um convite quente. Aí ali a história começa a ganhar forma. Às vezes nem é a mesma história, mas a base. Então, às vezes, se a gente parar, você já compôs muito jingle, você já compôs muita coisa, já fez. Então, às vezes, você pega ali uma inspiração ali, numa conversa com outra pessoa, você começa a ter uma outra ideia. Igual a gente conversando aqui, você falou assim, ó, já tive uma ideia pra gente falar depois, não sei o que e tal. Então, hoje, eu acho que eles estão apostando mais nisso para conseguir músicas melhores. Trabalho coletivo. Um trabalho coletivo, mais equipes, mais empresas. Porque antigamente eu acho que era uma coisa muito chucra, uma coisa muito mais à mão, vamos botar assim, né? Há muitos compositores, igual eu estava vendo uma entrevista do Gustavo Lima, o último trabalho ele fez tudo à mão, ele gravou os violões, ele que fez as letras, ele quis fazer isso. Mas chega uma época da vida do artista que ele para de compor e ele vai comprando. Então, assim, você vai chegar lá pro artista, você vai apresentar 10, 15 músicas, talvez nenhuma passa. Porque não é aquilo que ele está querendo trabalhar, às vezes, entendeu? Você vai vendo que o artista, às vezes, ele vai tratando de um assunto aqui, daqui a pouco ele trata de outro assunto ali. E vai trocando, e Mas às vezes... Você não acha que, não menosprezando, né, e deixando... Veja bem, não é deixando de valorizar quem trabalha desse jeito. Mas você não acha que talvez o artista, por optar em trabalhar dessa maneira, ele deixa de cantar uma verdade? Vivida por ele? Então, cara, muitos cantores não compõem, né? Eles são artistas de... Vamos botar aí, os anos 90 foi muito assim. Você vê a Cássia Eller. Que música que ela escreveu? Ela não tem composição. Ela interpretava. Então, vários cantores são muito bons interpretando. Às tem que vezes... ter uma tem que ter uma sensibilidade, porque o cara tá atuando também. Ele vai dar vida para aquilo ali. É com um ator, né? Você vê a Malandragem. A Malandragem foi feita para... Ai, meu Deus, esqueci o nome da moça. O Frejá e o Cazu escreveram essa música. Ângela Rorô. Deram para ela cantar. Ela não gostou da música. Quem sabe, ainda sou uma garotinha. E aí, quando o Frejá teve com a Cássia, ele falou, pô, tem uma música nossa lá. Acho que você podia gravar, cara. A música da Cássia Eller. Tem isso. Entendeu? Ela deu a verdade dela ali. Ela gravou 2 versões, né? Uma mais lenta e uma mais rápida. Então, às vezes, você pega uma letra assim, cara, e você se identifica, porque às vezes era o que você estava querendo falar, só que você não conseguiu escrever. Então, tem muito artista que prefere... No caso, ele passa a ser o transmissor... Isso, da mensagem. É isso transmissor aí. da mensagem. É isso aí. E quem vai receber talvez tenha passado por aquela situação, né? Exatamente. Jardel, vou pular aqui agora para o cenário do pagode, que você tem um nome muito forte também no cenário do pagode. Qual a música de pagode assim que você, quando canta essa música, você fala, essa daqui, todas as vezes que eu for cantar, você tem uma identificação maior com essa música, assim? Existe isso? Cara, eu vou te ser sincero, assim, eu no pagode eu tava como uma grande aventura. Uma grande aventura. Para as pessoas que estão nos assistindo, vocês vão descobrir agora que hoje o que eu ouço e o que me mexe assim bastante é o rock, que eu ainda escuto muito em casa, e música católica. Então, música gospel. Esse tipo de música é o que eu escuto que mexe comigo. Então, pessoal, esquece o que eu falei e vou agora então para esse lado. Porque aí você falou de algo interessante. Sim. Muito interessante. Sai um pouco da questão no segmento em que você vinha se apresentando. Sim, mas quando a gente fala de emoção, a gente vai numa música católica agora que você... Quando escuta, assim... Uma música que as pessoas até me pediam pra mim cantar muito em barzinho é a do Rosa de Saron, Sem Você. Foi uma banda que eu cantei muito na igreja, quando a gente tinha grupo de jovens, eu interpretava as canções do Rosa de Saron. E tinha gente que não me conhecia, não sabia o meu nome, só me chamava, o Rosa de Saron. Então eu tinha também essa, vamos botar assim, essa fama no meio católico aqui da região, do cara que cantava o Rosa de Saron. Antes de você cantar Rosa de Saron, claro. Só uma curiosidade. A voz do cantor, ela também é daquele cantor, ela tem aquele timbre ou aquilo ali é uma impostação de voz do Rosa de Saron?
Quando ele era mais novo, né, o cantor antigo, que era o Guilherme, ele tinha um timbre um pouco menos rouco, mais parecido até com a minha voz. Só que durante um tempo, ele foi se maturando para chegar num timbre um pouco mais agressivo de cantor de rock. Ele fala que ele não gostava do timbre que ele tinha, né, que parecia um pouco Ana Carolina, um pouco Rogério Flauzino, Marcos Mena. E ele tentou se aproximar durante os anos dos cantores que ele gostava de ouvir. Que eram Creed, era um Nickelback, que é aquela voz mais rouca e tal. Então, aos poucos, ele foi treinando a famosa técnica do drive, né? E aí ele mudou a voz dele. Se você pegar lá nos anos 2008, quando eles lançaram um acústico ao vivo, o timbre de voz dele era um. Você pega os últimos CDs, já é outro timbre. Ele foi treinando, né? Foi maturando ali. Pra, vamos botar assim, ter uma voz mais aceitável para ele mesmo. Entendi. Jardel Lebal ao vivo no nosso programa. Pode cantar, meu amigo. Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta. Não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você, sem você. Nunca sem você. Meu Senhor, meu Senhor, eu não sou nada sem você, sem você. Jardel Lebal é ao vivo, hein? Aqui no programa Bate-Papo com Ramalho. Jardel, Deus para o Jardel Lebal. Tudo, cara. Tudo, sempre foi tudo. Minha mãe sempre em conversas comigo fala que... eu falo, na verdade, com a minha mãe, mas eu era uma criança que poderia ter dado errado. Por quê? Eu fui muito doentinho quando criança, eu tive muitos problemas de estômago, minha mãe correu muito comigo, sabe? Na época, quem me tratou foi o Dr. Edílio, né, falecido já. E eu dei um trabalhinho para minha mãe com a minha saúde. Então, Deus, né, e a oração da minha mãe, a mãe quando reza não tem nada mais forte que a oração de mãe. Então, a minha mãe correu muito comigo, tratou de mim, e hoje eu sou um artista graças a ela também, que me incentivou a aprender a tocar e cantar para tocar na igreja. Então, se eu não tivesse feito também, eu acho que o caminho da igreja, assim como muitos amigos que se perderam pelo caminho, eu também poderia ter me perdido, sabe? Então eu tenho muita fé. Sempre antes de começar eu faço as minhas orações quando eu estou saindo de casa, eu termino as minhas apresentações, eu faço o sinal da cruz. Sou muito devoto mesmo, sabe? Assim, da proteção divina. Então Deus tem que estar em todas as coisas para mim, cara. Sempre, sempre, sempre. Ô Jardel, quando a gente fala de fé, o que você está falando é tão bonito, porque hoje quem vê o Jardel sendo um artista realizado, né, tendo um nome reconhecido no cenário da música,
um artista respeitado, muitos imaginam talvez que tenha sido muito fácil, né? E que você não tenha tido as suas lutas. Mas quando a gente fala de fé, eu imagino quantas vezes você já não tenha conversado com Deus sobre o que fazer, como fazer. E hoje, vendo o Jardel Lebal conquistando espaço, sendo referência, e aí você me fala sobre essa questão de cantar na igreja, de buscar a Deus. Na sua opinião, se você não tivesse, então, buscado a Deus lá do início, você não estaria aqui? Talvez eu não seria músico, né? A minha mãe, ela era costureira, né? Trabalhou na antiga fábrica da Amazonas, trabalhou lá na fábrica de tecelagem. Meu pai, mestre de obra, mas meu pai teve muitos problemas sérios com bebida, tabagismo, né? Fumou praticamente até os últimos dias de vida. Faleceu cedo, com 65 anos. Então, meu pai sempre gostou muito de seresta, né? Eu ia estar envolvido, claro, com a arte, porque eu sempre gostei e me atraiu muito. Mas talvez eu não fosse um músico. E poderia, sim, se não fosse a igreja, me perdido. Não teria ocupado esse espaço? Talvez não. Porque até esse ano eu fui tocar no aniversário de 80 anos de uma senhora que me ajudou muito no início. Ela me abriu a oportunidade para tocar numa igreja de São Sebastião, que fica ali em Serraria, do outro lado da ponte, indo para Santana. E ela me incentivou muito a tocar. Quando tinha as festas da igreja, o primeiro palco, cara, a gente tocou uma bandinha, acho que eram 4 ou 5 meninos. A gente ganhou R$150 na época. Eu lembro isso até hoje, eu falei com ela no dia da... Foi a primeira oportunidade que a gente teve, foi no pátio da igreja, para a gente estar começando. Depois na igreja também de Nossa Senhora Aparecida, no mesmo ano, deram oportunidade para a gente tocar. Então, a oportunidade, de fato, surgiu na igreja. Quando eu comecei a tocar violão, foi com a Tinininha lá de Levi, foi um projeto da prefeitura, e que a prefeitura, junto com a igreja, nas salas de aula da igreja, tinha as aulas gratuitas. Então, todo o cenário, desde o meu nascimento, que minha mãe já frequentava, me botou na catequese ali para aprender e tudo mais, foi tudo na igreja, cara. Tudo na igreja ali, entendeu? Então, se minha mãe não é da igreja, meu pai não é da igreja ali, não me levam, eu não sei qual caminho eu teria seguido, porque eu não tenho outra lembrança de infância mais aguçada se não é na igreja, entendeu? Entendi. Ô Jardel, você consegue cantar pra gente alguma música assim que você tenha cantado na igreja quando você era adolescente? Consigo. Eu até gravei em 2021, tem no YouTube lá no meu canal. Tem que voltar, inclusive, a divulgar meu canal. Deixa eu lembrar o tom aqui. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará.
Jardel Lebal. É tão bom quando a gente tem artistas assim, do nível do Jardel Lebal, dando esse presente pra gente no nosso programa. Quem teve aqui semana passada foi o Neguinho de Petrópolis. Ah, um dos meus ídolos, cara. Rapaz, que programa também, sabe? Muito especial. Eu me emociono quando eu falo do Neguinho, porque o meu pai, né, que já não está mais entre nós, era um grande fã do Neguinho. Aham. E tinha uma música, cara, do Neguinho que, se Deus quiser, eu já falei isso algumas vezes pro Neguinho, mas um dia ainda quero regravar essa música em homenagem ao meu pai e em homenagem ao Neguinho. Que era uma música mais ou menos assim, Morena Bonita. Você conhece, né? Ele cantou aqui, Cara, essa música pra mim marcou uma fase da minha infância. Que isso, uma das que primeiras legal, músicas que eu cara. consegui tirar de ouvido no violão. É mesmo. Então, onde eu vejo o Neguinho, eu tento abraçar ele, a gente troca mensagem pelo Facebook. Aham. E assim, eu gosto muito mesmo. Até postei Que um simplicidade, tempo atrás. né, cara? É um cara que... Cara, se eu tivesse mais condições, eu ajudava ele da forma que eu pudesse, até pra ele gravar mais coisas, assim, sabe? Porque foi um cara também que, quando a gente começou na bandinha lá com o Lineker, do Pedro da Geladeira, foi um cara que abriu oportunidade pra gente, Olha, cara. que isso, que bom. Ele fez, acho que uns 3 ou 4 shows e chamou a gente pra tocar com ele, você acredita? Olha, No meio do show ele chamava a gente, aí eu pegava a guitarrinha dele ali, o Lineker pegava o microfone, a gente dava uma palhinha no meio do show dele. Cara, é um cara, assim, um ser humano fantástico, cara. E você tá falando dessa música, você consegue cantar ela agora ou não? Eu não lembro a métrica, né? O Tá. verso ali e tal. Mas ela O é bonita, a refrão, música linda cara, demais. E minha mãe né? também adorava, sabe? E É. aí a gente ia, eu ainda pequeno, o Neguinho fazia seresta lá no clube de Levi. Aham. E aí eu ia, cara, e ficava ouvindo assim, O depois refrão ele ficou- vinha. Ele e o Paulo Andrade. O Paulo Paulo Andrade Andrade também. é um pouco mais novo, né? É. Ele era bem menino na época que ele cantava. Mas eu conheço o Paulo Andrade desde que eu era menininho, cara. Né? Eles sempre tiveram um carinho comigo ali. E muito do que eu evoluí, assim, no sertanejo foi ouvindo esses caras, cara. Que Porque, bom. assim, eu tive muitos ídolos, né? Como o Zezé. Aham. Hoje em dia tem o Gustavo Lima, que é referência e tal. Mas eu busquei muito, cara, quando eu era pequeno e eu tinha acesso a esses caras. Era o CD do Paulo Andrade, que tocava lá em casa. Era o Zezo dos teclados, que meu pai adorava. Era o Neguinho. Então, assim, esses caras eu ouvi muito, cara. Que muito legal, hein? mesmo, muito mesmo. Poxa vida. Bom, Jardel, você também tá com um projeto junto com a Nara, é isso? Isso aí. A gente montou um show, né? Que chama É Por Você Que Eu Canto. A gente fez a primeira edição em agosto. A gente já tá programando para fazer uma próxima edição. Na verdade, assim, a Nara é uma amiga muito Como antiga. que nasceu essa ideia? Cara, a Nara, ela é filha de um cara que era um dos grandes amigos do meu pai. Praticamente, vamos botar assim, ele era o melhor amigo do meu pai, né? Os dois se consideravam grandes É o amigos. seu Aloysio, né? Seu Aloysio, isso aí. Tinha o forró do Aloysio, sabia disso aqui em Isso Três aí, Rios? Lá na exatamente. Cidade Nova. Exatamente, forró da A minha Luísa. tia morava do lado do forró. Olha só, Sério? não tinha como ela não ir no forró. Dentro de casa ela tava no forró. Forró do Aloysio na Cidade Nova. Pois é, e a Nara morava em Levi, então eu cresci ali, né, com a família, né, frequentando, tanto a família dela frequentava a casa dos meus parentes, quanto eu lá, né, mas a diferença que eu tenho pra Nara é mais ou menos de uns 15 anos de idade, assim, então a gente nunca foi da mesma turma. Quando eu apareço tocando pop rock ali, a Nara em algum momento ela me viu e ficou doida, quem que é esse menino? Quando ela me viu, ela foi até mim, tal, não sei o que, tal. Eu falei pra ela de quem que eu era filho. Ela, mentira, que você é o filho do Carlinhos lá de Levi, amigo do meu pai. E a Nara, nessa época, tinha um bar lá no Puris. Sim. Aí ela me leva pra cantar com minha banda no Puris. Aí eu fiz, acho que 3 apresentações lá, com banda e tal. Depois ela veio assumir a pizzaria, a cozinha, né, fazendo pizza ali no Solano, na Beira Rio. E aí ela me indicou pra dona, na época eu tinha um projeto com a Cíntia Silveira. Aí a gente foi, começou a tocar, depois a Nara assumiu aonde hoje é o... Ai, meu Deus, onde é o Japa T ali. Ela assumiu ali, era o Solano Grill. A gente tocou também uma temporada com ela ali, e a Nara sempre assim, me incentivando, dando Não, ela é oportunidade, demais. não sei o que e Tem tal. até que trazê-la aqui porque... Com certeza, ser com humano, certeza. assim. Ela é incrível. E aí eu sempre falava, e você mandar uma palhinha? Ela ia, dava uma palhinha. E sempre que a gente se encontrava, eu falava, pô, você não vai cantar mesmo, né, cara? Você não vai me dar essa moral. Os anos passaram, ela abriu a própria pizzaria dela e esqueceu de música, só em casa, karaokê, aquela coisinha, brincadeira ali, brincadeira vai. E aí eu perdi o contato com ela.
porque ela trabalhando para um lado, eu trabalhando para o outro. Um belo dia a gente se reencontra e ela fala assim, cara, eu vou fazer meu aniversário tal dia, vai lá em casa. Encontrei com aquele neto do Queca lá em Levi, tá cantando, né? O pessoal falava Zezão, 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 não sabia que era o Lucas. Que também conhece desde pequeno. Fomos eu e Zezão no aniversário da Nara. Aí ela deu uma palhinha e eu comecei. Tem que cantar, tem que cantar, tem que cantar. Porque ela já estava quase fechando a pizzaria praticamente. Uhum. Quando ela mudou pra Levi de novo, que ela fechou, eu falei, agora a gente pode fazer algumas coisas, não pode? Aí ela aceitou, veio estudar canto comigo, né? Começamos a fazer um processo ali de aprimoramento de repertório, ver quais tons eram melhores. Ela começou a evoluir. Vamos montar um show. Agora acho que você está pronto. Aí ela começou a fazer contato, ela tem até feito alguns eventos privados, particulares sozinha, né? A gente fez uma programação lá com os playbacks, bacana para ela fazer a apresentação dela. E aí a gente tem esse evento. A gente fez dia 23 de agosto, foi um sucesso. Eu não lembro exatamente quantas mesas a gente vendeu, mas a gente vendeu bastante mesa, o pessoal foi junto, foram 3 horas e meia mais ou menos de show, né, com um intervalinho ali, foi num espaço de festa lá em Levi muito bacana. E a gente, ou vai ser em setembro ou outubro, uma nova edição. Mais uma edição. Mais uma edição. E nesse evento, como que ficou a questão do repertório musical? Passou por todos os estilos? Então, como a gente falou Por Você Que Eu Canto, a proposta era, você compra uma mesa e você escolhe uma música. Que top! Então os pedidos foram diversos, desde bolero até samba, pop rock, a gente foi fazendo Jardel canta uma bolero? seleção de música. Cara, eu não canto bolero. Eu não canto bolero, não. Mas lá ela cantou, ela cantou... Ela canta uma música naquela mesa, eu acho. Naquela mesa. Aí canta umas outras músicas também lá em ritmo de bolero. Bom, né? Muito bacana. Eu encontrei com a Nara no evento que eu estava apresentando. Ela tinha até me feito o convite para ir, mas essa agenda nossa tem hora que semana tem evento e tal. Não deu, mas eu estava para te perguntar isso. Né? Como está ao vivo o nosso programa, eu lembrei aqui agora. Ô Jardel, a gente está quase chegando ao final, mas você também você está comemorando... o seu tempo de carreira, não é isso? Isso a gente tinha conversado sobre isso um tempo, você falou, olha, eu já estou para fazer as comemorações com repertório e tal. Fala um pouco sobre essa trajetória aí. Então, esse ano, em agosto, né, eu completei 18 anos. Eu marco da época que eu comecei a tocar violão com 9 anos ali. Foi em agosto também. Agosto tem um significado muito forte na minha vida. Muitas coisas começam e terminam em agosto. É aniversário da minha irmã, aniversário de uma prima minha, que são pessoas que têm muita conexão comigo. E a gente faz aquela piadinha, né? É agosto de Deus. Top, é verdade. Mas, pra falar assim das comemorações, o ano que vem, né, ali depois do carnaval, eu vou fazer uma gravação celebrativa. Vou chamar alguns convidados. Eu já tenho em mente mais ou menos o local, né? Que talvez seja na unidade até do SESC Senat, Três Rios, que está com um espaço maravilhoso lá, né? Ainda tem que passar por algumas questões lá para poder começar o aluguel e tudo mais, né? Para o público, mas vai ser um lugar que eu vou tentar usar lá, né? Até porque a direção é da Maristela. E eu quero fazer para convidados. E aí são as minhas músicas autorais que ao longo dos anos, né? Deve ser por volta de 10 a 15 músicas, eu estou elaborando ainda, todas escritas por mim. E aí vai sair um audiovisual. Ah, tá. E esse ano eu começo um projeto, essa semana, no Alma, ali no Alma Beer. Todas as quintas-feiras vai ser a Alma Sertaneja. Alma Sertaneja. Eu quis fazer uma alusão com a alma sertaneja, né? E aproveitar o nome Alma. Assim como a gente fez a brincadeira lá em uma reunião... a gente tinha o projeto Oh My God, né? Que foi uma brincadeira que eu fiz lá, a gente gostou, todo mundo gostou da ideia depois. Então eu gosto muito de criar nomes assim, né? É legal. Eu gosto. E aí a gente está começando, então, em outubro é meu aniversário, vai ser um mês das quintas-feiras, eu vou chamar participações, né? Chamar outros cantores para estar indo em outubro participar comigo. Então, todas as quintas eu vou estar comemorando com um amigo diferente. Vai Zezão, vai Nara. Uhum. Então, as comemorações começam com essa temporada, né, primavera-verão ali no Alma Beer. E o ano que vem de fazer essa gravação com as autorais para soltar no YouTube. Audiovisual.
o repertório pro Alma Beer já tá pronto? Você tá montando? Então, amanhã a gente vai ter um ensaio. Eu vou estar com 2 músicos lá. Os caras top demais. Eu dou muita sorte, cara. Porque os Tem muita caras... gente boa, né, Jardel? Ô, rapaz, os caras gostam de mim, cara. Pô, tenho esse, é muito querido no meio de todo mundo. Graças a Deus. Eu sou meio exigente, assim, com algumas coisas, mas a galera gosta de trabalhar comigo porque eu gosto de trabalhar bem. Perdão, pode E aí eu vou estar contando com um tecladista lá, com um sanfoneiro também. Vai ficar chique demais, cara. Canta uma que já está no repertório, que você só vai ensaiar com o pessoal lá. Amanhã é só uma passada, né? Essa é das antigas, hein? Jardel Lebal ao vivo no nosso programa Bate-Papo com Ramalho. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você, meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada e minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Quem sabe canta junto aí. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, e faz eu entender que a vida é feita pra viver. O amor é o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que faz eu entender que a vida é nada sem você. Jardel Lebal aqui no Bate-Papo com Ramalho. Jardel, eu vou explorar um pouco mais seu cenário musical. Agora canta pra gente, pro nosso amigo, pra nossa amiga que estão vendo o programa agora na sala. E aí a nossa amiga agora fala assim: amor, há quanto tempo você não me dá um beijo, não me chama de querida? Eita. E aí o cara fica assim: opa, tem que ser agora, mas precisa de uma música. Um fundo musical, né? Um fundo musical. Pro nosso amigo se declarar agora aqui. Canta uma, Jardel Lebal. Baby, eu ontem tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão bom, vinha deslizando no meu corpo e me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho. O que é que eu faço se é você que eu venero? Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nenhum segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinhar, minha linda sereia. Vem me dar seu amor, vem que eu quero você, meu bem querer. Vem me dar seu amor, vem que eu quero você, meu bem querer.
Rapaz, música boa essa, hein? Essa marcou a época, você cara. não vai acreditar. Essa música que eu conquistei minha esposa. Mentira, Sério? cara. Rapaz, sério? Sério. Olha só, cara. Ela ligou pra rádio, aí olha que história interessante. Aí ela pediu uma música. Aham. Aí eu falei, como você quer ouvir? Ela falou, não, eu vou deixar por você, por sua conta. Aí eu falei assim, então tá bom. Eu vou escolher uma música aqui. Se Você já conhecia? Não. Não conhecia. Não a nunca tinha conheci. visto. Ela ligou. Eu fazia um programa de madrugada, né? De madrugada. Olha Aí só. ela ligou, pediu uma música. Aí eu falei, não, eu vou tocar uma música. Se você gostar, você liga de novo. Eu toquei essa música, a gente tá casado há 23 anos. Caramba, olha só, rapaz. Você vê que eu acertei na música, Acertou então. na hein? música, Cara, Tô falando que o artista é completo. que Ô, bacana, Jardel, cara. aqui, que bacana. mas a vida é assim, né, cara? E como que música marca? Marca, A música marca muito a gente. Ô, Jardel, qual a música que, quando toca, você lembra do seu pai e da sua mãe, assim, no momento na varanda de casa, assim? Cara, eles escutavam muito Zezé, né? Essa que eu cantei, O Amor, é uma música que minha mãe me pedia muito pra tocar. Tem uma música que meu pai gostava sempre de ouvir. Às vezes ele chegava da rua assim e falava, toca aquela que eu gosto. Aí eu sabia que era Amor, I Love You. Aí eu tocava um pedacinho pra Amor, ele, I Love You. chorava demais. Nossa Senhora. E aí eu tive várias oportunidades de estar assim tocando, né? E ele chegava lá e eu tocava. Zé Ramalho também ele gostava, mas Amor, I Love You era a música que ele mais pedia. Você consegue? Agora. Emocionalmente? Vambora. Jardel Lebal, programa Família com o Artista Família, ao vivo. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Jardel Lebal ao vivo aqui no Bate-Papo com Ramalho. Jardel, quando hoje olha no espelho de manhã, o que você, olhando assim nos seus olhos, diz pro Jardel Lebal? Continue, cara. Esse tem sido o meu lema. Eu tenho vindo numa pegada, né, desde a pandemia, que foi muito difícil, tendo muita gratidão, como eu te falei. Uhum. Então eu sempre pego nessa tecla, continue. Às vezes é difícil, cara. Eu cheguei algumas vezes em 2017 ficar num momento sabático de 6 meses, eu não pegava no violão, não cantava, não fazia nada. E pensei em desistir, sabe? Vou estudar psicologia, vou estudar alguma outra coisa que me, né, Uhum. que me fosse rentável e que tivesse a ver comigo de repente. Pensei em várias coisas. Mas Papai do Céu tem sido bom comigo, né? Em vários momentos que eu tentei desistir, às vezes olhando no espelho mesmo, eu me perguntava para onde eu vou, o que eu quero. E hoje em dia eu só agradeço, eu parei de reclamar nessas questões profissionais, sabe? Eu só agradeço. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Muitas das vezes eu assisti seu programa, os cortes e tal, não sei o quê. Tem o nosso amigo Bebezão também, que já... Uhum. né, me fez o convite algumas vezes, eu falava assim, poxa, quando é que será que eu vou conseguir ir? Poxa, será que ele vai me chamar? Será que ele tá me deixando na geladeira e tal, não sei o quê? E aí você vê, tudo Deus vai preparando na hora certa, né? Hoje eu vim aqui, toquei a música que você falou, que foi do dia que vocês começaram a conversar. Na vinda pra cá,
eu tô sem carro hoje, eu peguei um táxi, o cara queria falar comigo, queria de alguma forma entrar em contato comigo, porque ele começou a compor, é um cara que admira o meu trabalho, e talvez se não fosse hoje eu ter vindo aqui, eu não teria tido a conversa com ele. A gente talvez dessa entrevista vai colher outros frutos, então eu aprendi a agradecer e a continuar tentando, continuar batalhando, continuar agradecendo, cara. Sim, é sempre isso que eu falo. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia. Jardel, continua, cara. Eu falo pra mim mesmo. Ô Jardel, essa semana eu encontrei um senhor chamado Ronaldo. E ele é morador do Cantagalo. E eu estava pensando na vida, em outras situações, e ele passou. E depois que ele passou, eu levantei a cabeça. Eu estava na minha moto e tal, cabeça baixa, ele passou. Levantei a cabeça, ele voltou e falou, eu estava te observando lá de baixo e tal. E as palavras que ele falou para mim foram tão edificantes. Porque tem hora que a gente assim, quem vê a gente vê você no palco, né? Eu também no palco, na TV, enfim, na internet, acha que é tudo mil maravilhas. Sim. A gente pensa em desistir porque não é fácil, não. Principalmente a gente viver no interior. Viver do que a gente faz no interior. Mas são palavras que o carinho que as pessoas têm pela gente, que a gente começa também a entender o propósito de Deus. Sim. Né? E as coisas vão acontecendo. Por que eu quero dizer? Você é uma pessoa que eu gosto de você. Primeiro como pessoa. Você é um cara que eu gosto de você porque a sua essência é simples. E quando eu falo da sua qualidade profissional e musical, eu estou sendo muito verdadeiro para você porque eu vejo você um artista completo. Algumas pessoas podem achar que a gente, às vezes, para estourar, tem que ser a nível de Brasil. Eu não tenho essa visão. Eu acho que você já é uma artista, assim como você tem o Zezão e tem outros, que irão alcançar patamares mais altos, mas não significa que não alcançou sucesso, porque aonde vocês já chegaram, com certeza, é uma estrada muito difícil, porque o artista, primeiro que ele não é valorizado na sua cidade. E isso quem está falando sou eu, não é o artista, tá? O artista muitas vezes não é valorizado na cidade. Quando tem um show na cidade, paga R$500 o artista e paga milhões a outro artista. Sim. É assim que funciona. E com tudo isso, você, o Zezão e outros mais estão ali persistindo, lutando. E aí a gente se depara com artistas preparados como vocês, que já estão subindo de patamar a patamar, mas não perdem algo chamado humildade. Então, parabéns pelas pessoas que você é. Que você continue, meu irmão, trilhando esse caminho e que Deus possa continuar abrindo portas para você, ô Jardel. Obrigado, por onde você passar, irmão. Tá? E eu vou te falar uma coisa, cara. A gente... vou falar por mim, assim, mas a galera que tocava comigo, a gente teve muitos momentos que a gente poderia ter vislumbrado alguma coisa, sabe? Chegou vários produtores pra gente, querem investir, vamos gravar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em 2021 eu fui pra Condizila trabalhar lá em São Paulo. Eu convivia com artistas o tempo inteiro, cara. E assim, só que uma coisa eu aprendi quando eu tava no meio dos tubarões, vamos botar assim, trabalhando no meio de gente grande. Todo dia é uma caça. Os caras levantam cedo, vão na porta das produtoras, dos lugares, eles querem gravar, eles querem fazer como é que fala? Aquela, tipo uma... Demo. Uma troca com as lojas. Permuta, para poder gravar vídeo falando que tá usando o cordão tal, a blusa tal. É assim sempre. Toda semana você vê o cara que às vezes é MC, que tá começando agora, ele vai nas lojas, ele mostra, olha só, eu quero uma ajuda, assim, 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 assado. Ele vai no dono de concessionária, ele vai atrás, cara. E eu trabalhei no ramo do funk, que os caras começam muito mais embaixo, porque a gente sabe que tudo que é nichado no nosso país, né, ou trabalha com apologia a algumas coisas, é discriminado, infelizmente, né? Não é igual nos Estados Unidos, que você pega lá o hip hop, que trabalha na mesma área que o funk aqui, e que é tudo luxuoso, que tem muita gente querendo aquilo. Não, tem que dar um duro danado, e muitas das vezes, quando você está dentro de uma engrenagem dessa, você vê ali que tem muita gente que não está brincando, que está trabalhando sério, entendeu? Então, muitas das vezes, quando você está numa empreitada muito grande,
é que hoje a gente vive de música. Então a gente consegue ganhar aí o nosso bom salário, vamos botar assim, autônomo. Mas tem muita gente que não consegue, cara. Muita gente que já veio antes da gente, que abriu o caminho pra gente. Então isso que você está falando é uma realidade muito forte e muito séria, porque viver da música é constância. E se a gente fosse, pelo menos os que vão ficando, né? Se a gente fosse pessoas que só vivessem da farra, ou que apresentassem um trabalho qualquer, como a gente ainda vê alguns, né? Não preciso citar nome, mas a gente ainda vê algumas pessoas apresentando qualquer coisa, a gente sabe que é passageiro. Então, falar de 18 anos que eu venho me reinventando, porque, como eu te falei em off, de 10 em 10 anos vai mudando o público, quem frequenta bar, quem frequenta casa de show, quem sai de casa, às vezes, por exemplo, você frequenta hoje, daqui 10 anos você tem um filho, o moleque está com 10 anos, como é que você vai levar ele para show? Como você vai levar para exposição? Às vezes não vai. Então muda. Então você tem que estar sempre se reinventando. E assim, não visto sandália da humildade. Eu sou assim. A minha mãe me criou assim, sabe? Gosto de todo mundo, não tenho inimizade com ninguém. A pessoa que quiser chegar perto de mim, conversar, mandar mensagem para trocar ideia. Eu gosto de ensinar. O que eu posso, eu ajudo, eu ensino. Pô, quero aprender a tocar violão, não tenho condições. Vem cá, cara, a gente vamos dar um jeito. Você quer ser músico? Eu me dou muito, sabe, cara? Tô desenvolvendo até um projeto agora com a igreja lá de Chiador, para poder fazer umas turmas lá, uma ou duas turmas lá, num preço mais acessível. O padre entrou em contato comigo. Então, sempre fui muito aberto a projetos, sabe? De fazer coisas, porque eu acho que o que a gente tem que fomentar é a educação, é a cultura, entendeu? E de base. Porque hoje uma criança que ela só vive no videogame, que ela só vive na televisão, ou que ela não tem acesso a um esporte, a uma música, uma pintura, alguma coisa, cara, aquela criança, quando ela chega na adolescência, ela vai achar outra coisa para ela fazer. É verdade. Entendeu? E às vezes a criança até cresce na igreja, mas se ela não desenvolver algum talento ali dentro também... Ela sai depois. Ela sai, exatamente. Porque vai conhecendo outros mundos. Porque o mundo é atraente, né? É verdade, outros caminhos e tal. Ô, Jardel, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Cara, muito feliz de verdade você ter vindo aqui. Eu também, muito feliz. E deixa aí pra gente aí as suas considerações finais, Instagram, tudo, agenda. Aqui você manda, fala aí. Então, pelo Instagram, né, vocês podem acessar lá, @JardelLebauOficial. Meu telefone de contato tá lá no meu Instagram, mas eu vou deixar aqui para quem já quiser anotar aí, 24 998 33 23 07. 24 998 33 23 07. Pode fazer contato comigo, fazer orçamento, tirar dúvidas. Em breve vou voltar com as minhas aulas também. Então a galera pode esperar e pode me acompanhar pelo Instagram. Quem quiser também me seguir lá no Facebook, Jardel Lebau, acha fácil. E toda quinta, a partir dessa quinta, dia 4, eu estou lá esperando vocês no Alma Beer para poder cantar belas canções. É um projeto sertanejo, mas a gente vai pegar várias músicas de outros estilos e trazer para o sertanejo também. Então vai ser uma parada bem bacana. Antes da gente fechar, tem a aliança que está na mão esquerda aí. Opa, com certeza. Qual é o nome da nossa amiga? Manda um alô para ela aí. Maristela Costa, um beijo, meu amor. Mulher que mudou minha vida, rapaz. Rapaz. Jardel, muito obrigado. Vamos fechar com música? Vamos embora. Qual que a gente vai fechar? E essa daí que você vai cantar vai estar no repertório lá amanhã também? Jardel Lebau do nosso programa. Vamos fechar pra cima aqui, desejando paz, felicidade, amor pra todo mundo. Aumenta o som, pra ficar bom a nossa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar. E a luz nunca se apaga, juízo sempre acaba. E a nossa música vai começar. Uou, paz e amor é o que eu quero pra nós. E que nada nesse mundo calhe a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar, e o arrepio
espero toda vez que a gente se encontrar. E nunca vai passar, mesmo quando o sol chegar. Oh, 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 na, nara, 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 nara. Oh, 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 na, nara, 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 nara. Jardel Lebal no nosso programa. Jardel, mais uma vez, muito obrigado. Siga o Jardel no Instagram, Facebook, vai lá no YouTube também, que ele falou que vai lá dar uma fomentada lá no canal. Né? Jardel Lebal todas as quintas-feiras no como é que é? Alma Beer. Alma Beer, projeto sertanejo com outros estilos musicais. É isso aí, vamos lá. Quero agradecer aqui os nossos apoios, né? O Eloy, o açougue do Eloy, a Tijotelhas, Joalheria Schuller, Autoescola Rumo Certo, também a padaria Mr. Pão. Nosso muito obrigado pelo carinho. E o nosso amigo Léo Zaccaroni do Drone, é o cara das filmagens. Conhece o Léo? Grande amigo. Grande amigo, Léo. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E até o próximo programa, se Deus quiser.